A paz do Senhor, tios e tias do Ministério Infantil. Estamos aqui mais uma vez com dicas especiais. E as dicas dessa semana é para você, professor do primário, com a lição A Fuga de Jonas após o encontro com Deus. Que lição maravilhosa! Professor, as dicas da semana, o começo é como sempre, né? Planeje a sua aula, leia a palavra do Senhor durante a semana, tenha ela também durante a sua aula, porque a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável, professor. Quanto mais você busca, mais o Senhor fala com você através dela. Leve a palavra do Senhor para a sua aula e vai ser uma bênção. E a dica dessa semana para a decoração da sua sala é que você, professor, se tivesse um barco, né, pronto já, seria maravilhoso, mas eu sei que tem coisas que é impossibilitada pra gente, né? Então o que a gente pode fazer? Pegar uma caixa, né, e construir um perfil de um barco, já que nós vamos falar de Jonas. Então, para a decoração da sua sala, e que você também vai usar na sua aula, faça o perfil de um barco, coloque no fundo da sua sala, forre com um TNT azul para dar aparência de águas, né? E coloque esse barco, professor, de uma forma que dê para as crianças entrarem. Depois eu vou explicar o porquê. Mas fazendo isso, decorando lá a sua sala, dentro do barco, leve também algumas coisas, algumas caixas, sabe? Coloque dentro. Também depois eu vou explicar o porquê. E voltando para o domingo, professor, no dia, né, da escola bíblica dominical, o melhor dia da semana para as crianças e para nós também, porque nós reencontramos elas, né, e podemos falar um pouquinho mais do Papai do Céu para elas. No domingo, professor, receba as suas crianças com muita alegria, com um sorriso no rosto, dê a paz do Senhor, já fique na porta esperando elas. Não deixe que as crianças entrem primeiro que você, fique na porta, aguarde elas, né? Dê um sorriso, uma paz do Senhor, e quando elas estiverem todas dentro da sala, acomodadas, pergunte como foi a semana, ouça os testemunhos, né? Professores, tem acontecido algo maravilhoso na escola dominical. O Senhor tem curado crianças emocionalmente, o Senhor tem usado outras crianças, nós temos ouvido testemunhos de coisas lindas que o Senhor está fazendo. Então aproveite esse momento da escola dominical para deixar que o Espírito Santo trabalhe em você e através de você também, professor. Ao acomodá-las, escolha o ajudante do dia, faça a oração com as crianças, né? Leia a palavra com ela. E assim que você tiver escolhido o ajudante do dia, peça para que ele faça ou ela faça a chamada, né, o plano da frequência, toda aquela rotina que as crianças precisam ter. Rotina é importante, professor. É muito importante que a sua sala tenha uma rotina. Chegada, oração, depois o plano de frequência, chamada, logo em seguida, né, cante um hino animado para recolher as ofertas. Eu não me canso de dizer, incentive as suas crianças a ofertarem na casa do Senhor. Ofertar para o Senhor também é uma forma de adoração. Ensine isso a elas. Faça um ofertório bonito, né, e com muita alegria você passa junto com o ajudante do dia ali, né, colhendo as ofertas, e vai ser uma maravilha. Deus vai operar também neste momento. Após esse momento, faça a oração, né, e inicie a lição. E você vai contar sobre Jonas. Comece a lição ali com as crianças todas juntos, né, ainda não vamos usar o barco nesse momento, contando quem foi Jonas, né, começando a falar tudo que a lição pede para você falar. Ouça as crianças também, tá? Elas gostam de falar, né? Elas gostam de comentar também, porque elas estudam a lição durante a semana, então elas querem chegar no domingo e falar com o professor o que elas sabem, né? O que elas ouviram sobre Jonas, quem é Deus para elas têm muito o que falar. E após você for contando, professor, quando chegar na parte que Jonas era para ir para um lugar e ele foi para outro, peça que as crianças se dirijam até o barco, né? Todas elas, se não couber todas, você pode fazer um rodízio, em um tempo vai um pouco, em outro tempo vai outro, né? Mas escolha uma criança para ser Jonas, e eu aconselho que você leve também uma caixinha de som com um pendrive ou no Bluetooth, né, do seu celular, para o momento que todas entrarem dentro do barco, você vai começar a contar, e quando você falar do vento forte, você pode colocar um som de um vento muito forte, e você pode enfatizar, professor. Use a sua voz, use a sua mão, use as suas expressões faciais, e peça para as crianças também interagirem, peça para elas ficarem como se fosse uma cena de verdade, né, todo mundo em desespero. E agora o que nós vamos fazer? As caixas que estão dentro do barco, agora você vai entender para que é. Era as coisas que estavam ali dentro, né, as fazendas, e foram jogadas, né, no mar para aliviar o peso, e você pode pedir para as crianças ir jogando, né, vamos tirando, e aquele vento continuando. Se você quiser encenar melhor ainda, pega o TNT que tá no chão, balança aquele TNT para que dê movimento de ondas, né? E aquele momento aí, você pede para que Jonas, né? Aí quando você chegar na parte de Jonas, você fala para ele, né? Para a criança que está como Jonas, fala: sou eu, me joga, me lance, né? Fora, que vai acalmar. É algo assim, sabe? Como a lição pede. E aí as crianças vão colocar Jonas para fora. Aí nesse momento você desliga o som e deixa tudo uma calmaria. Aí você vai explicar. E você vai explicar, professor, para as crianças, a lição mais importante que o Senhor quer passar para nós, né? Que nenhum de nós merecíamos a graça do Senhor, mas ela nos alcançou. Jonas não queria entregar para aquele povo porque ele achava que eles não mereciam, né? O amor do Senhor, o perdão do Senhor. Aí você vai dizer: quantas vezes nós estamos assim também, crianças? Olhamos para o nosso colega
ou para o nosso irmão e dizemos assim, ele não merece o amor do Senhor. E aí você pode usar muitas coisas que as crianças vivem na escola, porque muitas delas brigam na escola, são maltratadas por outros colegas, né? E elas acabam criando esse às vezes até um sentimento ruim, né, a respeito das pessoas, não merece. Tem crianças que estão chegando para sua igreja que os pais não são crentes, tem criança que tem conflito com os pais, então você pode dizer que todos nós não merecemos o amor do Senhor, a graça, né? Mas ela nos alcançou. E com isso você vai falar para elas, você vai explicar para elas, né, tudo que elas saibam a respeito, né, da salvação, da graça, favor imerecido que nos alcançou. Após esse momento, professor, você vai ter levado papel sulfite, canetinha, lápis de cor, caneta, tudo que criança gosta, você leve e peça para elas fazerem um convite. Elas vão escrever à mão algo sobre o Senhor, convidando um coleguinha para vir à igreja e falar. Você vai dizer para elas assim, esse daqui é uma responsabilidade de vocês. Vocês vão convidar alguém para estar aqui, seja um tio, uma tia, um colega da escola. Esse é um convite que vocês estão fazendo. E com isso você vai estar colocando, né, vai estar enfatizando para as crianças, né, a importância da evangelização, né? Se nós fomos alcançados pela graça, nós precisamos alcançar mais um, né? E você vai lembrar as crianças de que Jesus vai voltar, né? Que ele está às portas e que ele foi, mas que ele vai voltar. E por isso nós precisamos acelerar esse processo de evangelização. Por isso nós precisamos correr, porque o tempo está passando. Você pode dizer para elas, crianças, nós estamos nos últimos minutos da igreja, de nós aqui na terra. E nós temos colegas ainda que não vieram para Cristo. Então nós vamos evangelizar, nós vamos falar que Jesus salva. Nós vamos ir, você pode contar o restante da história, né? Que toda aquela cidade se arrependeu. Você pode dizer, assim como aquela cidade se arrependeu, as pessoas também precisam se arrepender, né, para ser alcançado por essa graça tão grande. E assim você vai encerrar a sua aula com uma oração. Vocês vão juntos orar por esses convites, pedindo para que o Espírito Santo de Deus alcance essas vidas. Você vai dizer para as crianças assim, olha, vocês são um missionário agora. Vocês vão levar esses convites e com a ajuda do Espírito Santo, é bom você falar para elas que nós fazemos a nossa parte, convidando, falando do amor de Jesus, mas quem convence é o Espírito Santo. E você vai lembrar elas de que o Espírito Santo vai estar com elas no momento da entrega deste convite. Isso vai ser, eu creio que vai ser um momento aí na sua igreja especial, professor. E assim, né, já vai ter dado o horário de vocês voltarem para dentro, né, da igreja. Eu creio que vai ser uma aula abençoada, com a presença do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim eu encerro as minhas dicas da semana, desejando uma boa aula, desejando que seja uma bênção, que o Senhor continue abençoando você aí, professor. Aonde quer que você esteja, você não está sozinho, você foi chamado para levar a boa palavra, né? E você está semeando em solo fértil, que é o coração das crianças. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e usando, enchendo do Espírito Santo para alcançar mais um.